E então, o nosso primeiro assunto aqui é assim, começa. Doutora Germana, eu tenho um imóvel que eu recebi a proposta de fazer uma permuta, tá? É uma casa, é minha casa e me fizeram a proposta de fazer uma permuta. Então, o que é permuta? Permuta imobiliária, ela é um negócio imobiliário seguro, né? Você pode fazer através da escritura pública, tudo devidamente registrado no cartório, né? Mas é quando as partes elas trocam imóveis, tá? Então, por exemplo, neste caso, né, é uma construtora que está interessada naquela casa para poder ali construir um prédio, né? E ali permutar por imóveis por apartamentos, né, unidades imobiliárias deste prédio que vai ser construído, certo? Mas existem trocas de casa por apartamento já construídos, enfim, casa por loteamento, enfim, vários tipos de troca, tá? O que é que você tem que saber sobre permuta? Permuta há duas modalidades, a contorna e a sem torna. A sem torna é justamente quando há a troca de um bem para outro, não envolve transação de dinheiro, tá? E a contorna é quando realmente os valores entre os imóveis eles não são correspondentes e aí a gente tem que ter a complementação em dinheiro, tá? A permuta sem torna é super interessante porque ela não incide no imposto de renda, né? Você não vai ter que declarar essas situações e outros impostos, como o PIS, COFINS, enfim, tá certo? Mas quando há torna, há incidência do imposto, sim, no que tange a esse valor que foi de complementação, tá certo? O que é interessante eu lhe dizer, se você recebeu essa proposta, né, eu tenho um imóvel que está recebendo a proposta de fazer a permuta, ou eu quero fazer a permuta, é interessante a presença de alguns profissionais para lhe auxiliar, né? Principalmente também, aqui eu não posso deixar de mencionar, do consultor imobiliário, ou seja, daquele corretor. Principalmente, minha gente, se eles forem específicos daquela área ou daquele imóvel. Por exemplo, corretor que é específico, né? Ele trabalha especificamente naquele bairro. Então, ele vai saber realmente o valor daquele bem, né? E aí ele vai poder avaliar até para esse negócio jurídico ele realmente ser equilibrado, tá? Então, se aquele corretor ele é especialista em casas, ele é especialista em permuta, em terreno, então assim, é bom contar com a ajuda deles, tá? Para poder fazer o negócio que seja interessante, tá? Uma coisa também que a gente tem que observar é quando ocorrem essas permutas, né? Onde não há torna, por mais que o valor entre os imóveis seja correspondente, às vezes o valor da manutenção ela não é correspondente. Por exemplo, o valor do IPTU é diferente, o valor para a própria manutenção do bem, você trocar um apartamento por uma casa, então você vai ter gastos agora com a piscina, enfim. Ou então você troca uma casa por um apartamento, você agora vai ter gastos com condomínio, você vai ter gastos com outras taxas, então é interessante você colocar tudo isso, avaliar tudo isso antes de fazer essa permuta, tá bom? Realizada, avaliar todos esses poréns, né? O que é que se indica? Se indica realmente contar com essa ajuda do consultor imobiliário, também com a ajuda, dependendo do caso também, se você se sentir inseguro, com a ajuda do profissional do direito especializado para fazer esse instrumento, tá certo? Mas ele é juridicamente seguro, né? Basta você estar ciente de que aquilo ali realmente é um bom negócio para ambas as partes, tá certo? Antes que eu me esqueça, quando fizer também assim de casa, super interessante, é bom ver direitinho, por exemplo, como nesse caso, que é de uma casa para depois adquirir uma unidade. É sempre bom determinar qual é a unidade, qual é o tamanho da unidade, quantas unidades, a posição da unidade, tudo especificamente da unidade que você vai fazer a permuta. Não deixar que ocorra da seguinte maneira: a permuta por uma unidade ou por 2 unidades do empreendimento e não dizer qual é a posição. Isso tudo influencia, tá bom?